E Celsius aqui mais uma vez, o seu anfitrião que investiga os caminhos para se viver de arte no Brasil. Bem-vindo aqui ao Lado B, mais um episódio que a gente está fazendo aqui como um serviço de utilidade pública para vocês, tá? Para explicar para vocês como viver de música, de teatro, de poesia, de literatura, tá bom? Vamos tentar descobrir aqui como a gente faz para poder crescer nessa área, tá? A gente está hoje aqui no JF Café, em Sorocaba, nesse espaço cultural que é bem frequentado e passa músico de lá para cá, daqui para lá. E hoje vocês não perdem por esperar essa entrevista maravilhosa falando sobre teatro. Vem! Antes de começar a entrevista, não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que está querendo saber mais detalhes sobre esse tema, curtir, comentar, faz o que você quiser, mas interage com a gente, porque a gente gosta desse chameguinho, tá bom? Hoje eu tô tendo a honra de receber aqui no Lado B o incrível, multitalentoso diretor de teatro, poeta e escritor Dado Carvalho. Obrigado. Dado, que prazer te receber aqui. Prazer é meu. Obrigado por aceitar esse convite inusitado, inesperado. Imagine, para mim é uma honra. Que bom. Obrigado. Aqui nesse projeto onde a gente tenta desvendar os caminhos para se viver de arte no Brasil, em Sorocaba, onde nós estamos aqui. O Dado é esse fluminense radicado em Sorocaba e vive fomentando aqui a arte, a cultura na cidade e na região. A gente vai entrar no mundo do Dado Carvalho hoje, certo? Dado, se você tivesse que se apresentar, se autoapresentar com uma frase, como você se apresentaria? Eu acredito que um tipo de faz tudo, certo? Principalmente dentro da arte, né? Uma pessoa assim, muito observadora, né? Que sempre está dando atenção a tudo o que acontece, né? Eu acho que é isso. Então, faz tudo. Multiartista. É. Eu quero começar falando então de teatro direto. Quando você pensa na sua trajetória hoje, qual o momento que o teatro deixou de virar uma abstração, uma admiração e começou a virar uma profissão? Se assim posso dizer. Quando que deu essa virada? Eu morava em Itapeva. Em 1971, dois professores do nosso ginásio, né, da nossa escola, que naquele tempo era ginásio e depois normal, clássico e científico. Né? Então, no normal era para formar professores primários. Clássico era para quem queria seguir as ciências humanas, né? E científico para os técnicos, engenheiros, arquitetos, médicos e tal. Certo? Que depois virou tudo em colegial, que hoje é ensino médio. Ensino médio. Certo? Então eu fiz o ginásio lá e em 1971, esses dois professores que eram um professor de português, tá? Lídio Tesoto, nosso professor, e Irineu Sailer, né? Que já não está mais entre nós há muito tempo, que era um professor de química. E os dois falaram, olha, vamos formar um grupo e vamos montar uma peça.
Então nós montamos, né, os dois dirigindo o Alto da Compadecida, Legal. onde eu fiz o João Grilo. Certo? Já estreou no mundo com um papel É. de protagonismo. E foi um trabalho assim muito interessante, porque foi uma novidade na cidade, sabe? Nós apresentamos no cinema local, o Cine São José, lá de Itapeva, com uma plateia lotada, certo? Interessante. Até o bispo foi assistir. Que Inclusive, legal. ele veio falar comigo, escuta, eu achei muito estranho, ele era uma bondade em pessoa, né? Dom Silvio Maria Dário, e falou, eu tô achando estranho Jesus preto. É uma peça bem religiosa ali, né? O Alto da Aí Compadecida. eu falei, olha, o autor escreveu assim, então a gente tem que, né, tem que seguir e tal. E ele com aquele cuidado, né? Fazendo aquelas perguntas e tal, né? Aí, em 72, eu vim para Sorocaba. Só que em dezembro de 72, eu cheguei aqui e em 73 eu não fiz nada, absolutamente nada. Só fiquei procurando escola para estudar, certo? Mas já me enturmei com a turma de teatro, né? Sim. Neuza Faro, que naquela época era a minha colega de serviço na Secretaria da Agricultura, né? Que eu já trabalhava na Secretaria da Agricultura, na Casa da Agricultura de Itapeva e pedi transferência para Sorocaba porque eu queria estudar, Certo. né? E você veio já com esse gostinho da peça que você Isso, tinha feito que eu tinha, na escola. que eu tinha feito lá. E isso. Então a primeira peça que você fez já te deu um gostinho de quero mais. Exatamente. Aí então eu comecei a me enturmar com os grupos. Certo? Eu assistia a todas as peças, participava dos debates, aquele negócio todo. Só que aí, em 74, eu achei uma escola que me agradou e fiz o ensino médio. Eu entrei com 28 anos no ensino médio. Olha só. Certo? Sim. E terminou o ensino médio, eu entrei na Faculdade de Letras, certo? Então foram 6 anos de estudo, tá? E em 86, eu montei a minha primeira peça, como diretor e autor, cujo título era Ludwig. Eu tinha assistido ao filme Ludwig, do Visconti, e fiquei tão encantado com aquela história que eu resolvi escrever um Ludwig à minha moda, certo? Certo. E baseado também na história do Michelangelo, que dizem, né? Diz a lenda que depois que ele esculpiu Moisés, a estátua estava tão perfeita que ele deu uma martelada no joelho da estátua e disse, fala. Então eu peguei aquele tema E ela falou. e fiz uma história de um escultor, certo? De um escultor que tinha medo das pessoas, tinha medo de gente, então ele fotografava pessoas bonitas na cidade e entrava no estúdio dele e construía as estátuas. Fazia o seu próprio. O mundo dele ali imóvel, né? Certo? E tem a oposição, que é um amigo dele que quer tirar ele de lá e levar para o mundo, né? E no final, depois que ele termina a estátua do Ludwig, que ele botou o título de Ludwig na estátua, né? Ela fala com ele. Aí ele Falou, finalmente. falou. E se apresentou como escrava dele, certo? Ele não gostou. Ele meteu o pau e rebentou a estátua de cima e embaixo. Certo? Porque não era aquilo que ele queria imaginar, né, como seria, sabe, a pessoa ideal para ele. A realidade nunca é tão legal quanto a nossa imaginação. Então, ele falou para o amigo dele que ele queria ir para a rua.
Ele queria. Só que agora o amigo dele é que não gostou, porque ele também gostava do outro do jeito que ele era. Então esse é o... Enfim, a arte imita a vida, não é mesmo? Então era tudo que eu Legal. imaginei e coloquei nessa história. E nessa época, você já se considerava um diretor, um profissional do teatro? Quando que foi na sua cabeça, assim, que você deu essa virada, né, Olha, digamos, do experimental para o profissional? antes dessa peça, eu trabalhei com o Roberto Gil Camargo numa montagem do Galileu Galilei, de Brecht. Tá? E aí nós tivemos um cursinho, tivemos expressão corporal, aquele negócio todo. A peça fez um sucesso imenso. Tá? Nós fomos até para o Festival de Ponta Grossa. Né? Uau! E foi ali que eu me senti mais seguro, né? Porque a direção do Roberto é incrível, né? E depois que eu fiz essa peça, na segunda montagem dele eu já não quis participar, eu já quis lidar com as minhas coisas, né? Aí então eu também estava terminando a faculdade, né? E aí então eu comecei a reunir pessoas para montar o Ludwig e tal, né? Então, em 86, praticamente 6 anos depois, né? Eu então tive coragem de levar o Ludwig, mas eu tive um lastro de aprendizado muito grande com o Roberto, certo? Que o que me incentivou. Um professor que te deu as bases ali. Exatamente. Então o meu primeiro trabalho aqui foi com o Roberto, na montagem do Galileu. E tendo em vista essa questão da mudança de chave, né, do hobby para o profissional, como você vê alguém que gosta de teatro ou que atua, né, que os atores ou diretores até, como que você vê essa diferença entre a pessoa que faz por hobby, se assim posso dizer, né, e o profissional? O que diferencia essas duas coisas? Tem diferença entre essas duas coisas para você? Eu conversei num dos nossos trabalhos de leituras teatrais, no CAD Quarentena, um programa que o Júlio Carrara fez durante a pandemia, de leituras teatrais, né? Então, eu conversando com a Bárbara Bruno, a filha da Anissete Bruno, falecida, num bate-papo, né, que o Júlio fez lá com todos os atores, né? E eu falei para ela, então, eu aqui dirijo e faço de tudo, porque você sabe, né? O amador tem que fazer tudo, ele tem que aprontar figurino, ele tem que... Falou, não senhor, profissional também. Profissional é a mesma coisa, a única diferença... Presta atenção. A única diferença que existe entre você e nós é que nós sobrevivemos disso. Vocês Poxa. não. Aí eu falei, nossa, eu fiquei em paz, né? Sim. Porque ela falou que não é como você imagina, você chega lá só com o texto decorado e já está tudo pronto. Não é. O sistema é o mesmo. Só que eles sobrevivem disso. Sim. Eles Certo? tiram o ganha-pão ali também dessa... Então, nesse dia que ela me deu essa resposta, eu fiquei super tranquilo, sabe? Quer dizer, não é aquilo que você imagina, né? Sim. Você viu que, na verdade, a diferença não é tanta assim entre o amador. Você usou essa palavra que eu até achei interessante, o amador, né? Porque com a sua história você não é nada amador, na verdade, né? Mas... ela parece que desmistificou até para você mesmo essa questão ali do profissional, né? Exatamente. Sim. Então, eu vejo o profissionalismo da seguinte forma. Eu tenho um pensamento que eu sei que é retrógrado, sei que quem estiver nos vendo não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu nunca considerei arte como sobrevivência. Ok, certo. Eu acho que arte é arte. É para você fazer pelo simples prazer de fazer arte. Sim. Porque veja bem,
Eu vou te dar uns exemplos. Eu vi uma entrevista da Suzana Vieira no programa do Faustão, há muitos anos, né, quando ele estava dando auge lá. E ela disse, eu tenho muito medo. Você tem medo de quê, Suzana? Eu morro de medo do desemprego. Eu tenho medo. Por quê? Porque a idade vai avançando, não é mais chamada para trabalhar. Não existe uma aposentadoria, não sei se existe, não sei como é que eles encaram essa possibilidade, né? Então, um outro amigo meu, que é daqui de Sorocaba, que é profissional, escreveu uma vez lá, graças a Deus, eu cheguei em dezembro com trabalho. Certo? Um outro rapaz, que eu não conheço, que deu uma entrevista na Folha de São Paulo, um trabalho lá sobre teatro, sabe? Que ele trabalhava em 2 peças, em 2 teatros, um próximo ao outro. Então ele saía dessa apresentação e ia correndo para o outro teatro e como na primeira cena desta peça do outro teatro ele aparecia nu, ele ia arrancando roupa, correndo, subindo a escada. Certo? Aí vinha uma garota do camarim catando tudo. Certo, né? sim. Tênis, calça, camisa, tudo, né? Para ganhar menos do que eu ganhava por mês, como funcionário público. Então, é uma loucura, é gostar muito da coisa, certo? E também não ter outra coisa para fazer. Um outro exemplo, o Carlos Eduardo Dolabella, pai do Dado, fez uma entrevista com o Jô e levou o Dado junto. O Dado era molequinho ainda, certo? Tinha adolescente, né? Aí o Jô perguntou para ele, ô Dado, eu soube que você já está com uma peça aí? Ah, nós estamos com uma peça aí, sim, a gente está cobrando dinheiro para entrar lá. Aí o pai dele falou, você viu, Jô? Ele está cobrando dinheiro, nós cobrávamos penca de banana, melancia, abobrinha, tá? Que inclusive, não sei se você já assistiu ao filme Bye Bye Brasil, tem uma cena dessa, em que ele faz o show, né? O povo vai embora, né? E depois a câmera filma o lugar onde a plateia estava sentada no chão, uma verdadeira feira de abóbora, banana, mamão, que o pessoal levava como ingresso. Esse era o ingresso. É o Olha ingresso. só. Tem lá no filme isso. A construção realmente E que era uma verdade, cultura. porque o Dolabella falou isso. Sim, sim. Eles começaram do nada. Nós ainda somos privilegiados. Eu comecei num palco com luz, no palco do SESI, sabe? Sim, então sim. eu nunca passei pela abobrinha e pela pente de banana. Sim. Né? Então eu acho que sobreviver de arte é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Eu já vi pessoas, artistas plásticos, né? E pessoas de teatro também, procurando emprego. Porque você não tem certeza se você vai trabalhar numa peça ou num filme, porque você tem que ser chamado, certo? E sim. muitas vezes você vai fazer um teste e você não passa. Não era aquilo que o diretor queria, não era essa voz que eu queria, não era essa cara que eu queria, né? Então, os atores da TV, por exemplo, compram os direitos autorais de uma peça, termina uma novela, eles saem com a peça, até começar outra novela, porque eles não podem ficar sem trabalho. Sim. Então, a Regina Duarte fez A Vida é Sonho, que era uma coisa que uma peça também que ela rodava enquanto não estava numa novela, e o Lima Duarte com o Bonifácio Bilhões, certo? Sim. Então o artista não tem férias, Sim. né? Ele tem que procurar trabalho sempre, comercial de televisão, Sim. né? Ele tem que participar de tudo, ele tem que ser visto, Certo. né? Agora nós temos nada disso. Eu estou na minha
25ª ou 30ª montagem, certo? E eu nunca passei por isso, Sim, certo? porque você tem a sua... Porque eu tenho o meu... O seu ganha-pão. O meu ganha-pão. Eu tenho o meu sustento. E com o meu sustento é que eu compro o meu cenário, o meu figurino, certo? Agora, recentemente, eu comprei 2 holofotes, comprei 2 tripés, comprei uma caixa de som, certo? E vou comprando mais à medida que dê para guardar na minha casa. No seu galpão logístico ali, certo? Que é a sua sala de estar. Há muitos anos eu aluguei uma sala na Rua da Penha, fiquei 4 anos, certo? Era onde eu fazia meu cenário, meus figurinos, meus ensaios, fazia tudo ali, certo? Depois terminou a temporada lá, né? Foi aí que eu resolvi dar uma paradinha, certo? E montei lá 2 peças nessa sala. Depois entreguei a sala e fui, certo? E fui me preocupar com outras coisas, né? E foi um investimento que valeu a pena, por exemplo, a sala ali para... Não, valeu. Valeu? Valeu. Inclusive foi uma peça que eu levei também para Itapeva, né? Normalmente eu costumo levar, porque como eu comecei lá, né? Então o pessoal gosta, porque me acompanham pelo Facebook, né? Então todo mundo sabe o que eu estou fazendo. Porque eu divulgo lá entre foi a sua estreia, a sua grande estreia. A grande estreia foi lá. Então, eu acho que sobreviver de arte não é fácil. Então, eu continuo achando que a arte não deveria ser meio de sobrevivência, sabe? Agora, hoje em dia, claro, não posso deixar de dizer isso, está mais fácil, porque tem os projetos, tem lei Lei de incentivo Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Então, você pega o edital, você entra lá, você faz o seu projeto, né? Você paga todo o seu cenário, você paga os seus atores, tudo. É financiado, né? Eu não tenho mais condições físicas para correr atrás de tanta coisa que é necessário num projeto, né? Sim. E os meus atores também, principalmente o elenco que eu tenho atualmente, não podem fazer nada, porque um deles faz faculdade de medicina, o outro é arquiteto e mora em Porto Feliz. Sim. Mas ele começou comigo há 30 anos. Olha só, é um parceiro de projetos, digamos, de profissão. Exatamente. Né? Então, eu procuro fazer tudo dentro dos meus recursos, certo? Certo. E o que o teatro, ele te dá que outras áreas artísticas ou outras profissões não te dão? O que o teatro te proporciona, assim, de especial? Por exemplo, eu escrevi 2 livros, publiquei 2 livros. Onde esses livros estão? Lá na minha casa, encaixotadinho. Certo? Porque poucas pessoas compraram, compraram no lançamento, depois, como todo o escritor faz, acaba doando, né? Exemplo, até o seu 6º volume, Manuel Bandeira pagou do bolso dele. São 6 volumes. Ele pagou do bolso dele. Tá? Então é a hora que você fica em paz também, porque, puxa vida, eu não sou Manuel Bandeira, né? Então vou fazer 2 só e pronto, né? Não vou fazer 6. Né? E no fim, as histórias se repetem, né? Então, agora, por exemplo, desenho, pintura, eu gosto. Escultura, mas não faço escultura, certo? Então, qual é a diferença? Que o teatro é uma arte viva e presente e só existe naquele momento em que todos estão vendo. Porque como é que você vai fazer para ver meu livro? Eu tenho que ir lá buscar um e te entregar. E só você vai ver. Sim. Só você vai ler. E você não vai encontrar mais ninguém para comentar. Sim. Porque você não sabe quem tem aquele livro além de você. Sim. Certo? Sim. Agora o teatro não, o povo está ali. Certo?
Sim, É uma coisa viva. sim. Certo? E coletiva também. E né? coletivo, porque o que é mais interessante para nós que fazemos teatro? Cada plateia tem uma leitura. E isso vai nos incentivando. Eu falo para o meu elenco, gente, o que é isso? Eu não escrevi nada disso. Que o pessoal está vendo. Sim, a Certo? interpretação da plateia A ali. mulherada ficou completamente irritada com o menino por causa das mulheres que foram citadas. Nós não somos isso que você está falando. Eu falei, gente, eu estou contando a história de 2 homens, não estou contando a história de mulher. Mas tem 5 mulheres na sua peça. E todas dominadoras, todas, sabe? Nós não somos assim, sabe? Que você ouve da plateia. Aí eu falei pro elenco, gente, o que é isso? A minha intenção não era essa, né? Sim. Então, o gosto do teatro está nisso. Cada plateia tem uma leitura, certo? O que faz a gente pensar e repensar o que você escreveu, né? Então, por exemplo, no Menino, sabe? Veio uma senhora, um casal, né? De meia idade. Então, escuta aqui, e o assassino? Eu tinha certeza que quando ele entrasse lá no quarto com aquele menino, eu ia ouvir um disparo. Por que ele não matou o outro? Eu falei, mas ele não é o assassino, mas para mim foi. Para mim ele era, sabe? Sim. Então essa é a grande magia do... Como é que é aquele ditado, né? Cada conto aumenta um ponto. Isso, Cada espetáculo, exatamente, alguma exatamente. coisa é Inclusive a acrescentando. mulher dele era nordestina e falou, eu tinha certeza que ele tinha uma peixeira guardada na cintura, sabe? Sim. Então cada um vê uma coisa. Na última apresentação que eu fiz, ninguém falou nada sobre assassinato. Olha, Ninguém sim. falou nada. Gostaram do texto e tal, falaram muito bem da peça, né? E ninguém mencionou isso. Então é sempre uma surpresa. Você faz uma pintura, põe na parede, é aquilo. É aquilo. Mas o teatro não. Sim. O teatro cada dia A tem... próxima sessão pode ter alguma coisa diferente. Exatamente. E sempre tem. E sempre tem. Certo? Então Legal. o que me encanta no teatro é isso. Sim. Que o elenco às vezes fez nada, mas o que aconteceu com esse pessoal aí? Né? Eu tenho o Giovanni, né, falou, eu falo, né, para ele que a polícia já prendeu o assassino, mas o povo não acredita. Continua achando que o Dedé é o assassino. Legal. Né? A gente já vai falar mais sobre o Menino, que é o seu espetáculo que está rodando a cidade, a região. Mas eu queria entrar nessa questão ali da função mesmo do diretor. Porque a gente que assiste a cinema, a audiovisual, a espetáculos, né? Quem vê close não vê corre, né? Quem vê o espetáculo não sabe o que está por trás. Então, qual que é o papel do diretor de teatro? O que ele faz? Qual que é a função dele ali dentro da criação de um espetáculo? A primeira função do diretor é... Opa, desculpa. Não foi nada. O assunto está muito polêmico aqui. A leitura que ele faz do texto que ele vai montar. Certo? Nem sempre o texto é do diretor. Como que é essa parte do texto? Bom, antes? Aí entra o seguinte, eu só monto textos meus. Okay. A única vez que eu montei um texto não meu, que montei inclusive 5 vezes, porque os professores da escola Getúlio Vargas, o Pedro Luiz Rodrigues, o Roberto Samuel Sanches, mandavam os alunos para a Casa da Cultura, certo? Para montar uma peça como trabalho de escola. Então eu montei o Oráculo, do Arthur Azevedo, umas 5 vezes, sendo uma delas no meu grupo também, certo? E eu fui criticado, tá? Porque eu apenas montei o texto, eu não atualizei, eu não tive o meu ponto de vista em cima do texto, tá? Sim, foi uma crítica que veio
foi uma crítica? Foi uma crítica. Entendi. Foi uma crítica do meu ex-professor Roberto Gil Camargo. Entendi. Sim. Sabe? Ele não atualizou Sim, o texto. entendi, aquele negócio. entendi. Aí eu pensei comigo, o que eu posso fazer em cima de um texto que não é meu? Sim. O que eu posso fazer? Eu não sabia, certo? Sim. Porque aí eu vi várias montagens, né, de textos clássicos, por exemplo. Eu vi, por exemplo, o Rei Lear, de Shakespeare, esqueci o nome do ator agora, gente. Raul Cortez. Raul Cortez. Em que o ambiente foi um ambiente com aqueles uniformes nazistas. Sabe? O figurino deles, aquelas botas enormes. Eu falei, gente, será que eu faria isso? Não, eu não faria isso. Eu faria no modo clássico, sabe? Então eu comecei a pegar medo dessas coisas, né? E então eu falei, eu vou montar meus textos, né? Porque aí eu já tenho a minha leitura, eu sei o que eu quero, certo? Entendi. E normalmente eu divido a direção com os atores. Eu sempre pergunto o que é que vocês acham, certo? Como é que está isso? Não está ridículo, né? Não está dado. Pode continuar que não está ridículo, não, tá? Posição, sabe? Olha, se eu ficar aqui, ele ficar ali, eu vou ficar de costas, aquele negócio todo. É tudo uma direção praticamente coletiva. Embora a última palavra seja minha. Certo. Mas, enquanto estamos desenvolvendo, sabe? Eu estou sempre fazendo perguntas, né? Como é que você acha melhor? Vamos trocar essa palavra? Essa palavra não está boa, certo? Eu também acho, viu, Tato? Porque essa palavra é meio chula aqui para o nosso ambiente e tal, sabe? Então, assim a gente vai trabalhando, certo? Então, a leitura que eu disse para você, por exemplo, quem montou o Rei Lear com o Raul Cortez, teve uma outra leitura, né? Teve aquele, como é que é o nome dele? Thomas alguma coisa, que montou a ópera, como é que é? O Fantasma, não me lembro agora, certo? Que ele fez também um ambiente que foi um horror, né? Quer dizer, o pessoal, ninguém gostou da ópera que ele montou. Quer dizer, leitura dele, né? Certo. Então, eu comecei a ficar com medo de leituras. Então, eu vou fazer a minha leitura daquilo que eu escrevi. E assim mesmo, ainda conto com o apoio do elenco. Certo. Para não sair nada ridículo, nada fora do padrão. Fora da coesão ali daquele trabalho. Mas, embora eu não goste, ali também tem a criatividade do diretor. Ele tem o direito de fazer a leitura que ele quiser. Certo? Ele tem esse direito e ele pode fazer. Por exemplo, eu vi no Conservatório de Tatuí a história de Joana d'Arc num ambiente no nordestino, cheio de sanfona, de forró, aquela coisa toda. E era a mesma história. Interessante. Todo Uma mundo leitura... de chapéu de couro, gibão, aquela coisa toda, né? Santa Joaninha, não sei de onde, que eu não me lembro agora o título. Sim. Mas foi uma coisa que eu gostei muito, mas eu não faria. Entendi. Eu não faria, certo? Então, sempre quando a gente vê alguma coisa, uma releitura ou um elemento interessante numa obra, a gente pode dar o crédito pro diretor. Pro diretor. É isso. Porque é a leitura dele. Entendi. É a leitura que ele vai fazer da obra, né? Ele pode colocar, por exemplo, aí a Moreninha do Macedo, né? Na época de hoje. Certo? Entendi. Assim como o Leonardo DiCaprio encenou lá no cinema um Romeu e Julieta, né? Na época atual. Só que, veja bem, por que eu não gostei muito do filme? Porque mantiveram os diálogos originais. Ficou meio descontextualizado. Ficou um negócio difícil de você digerir,
certo? Porque era aquele palavreado clássico no meio de Nova York, lá, aquela coisa, né? Sim, Então, isso também interessante, acontece. interessante. Agora, a Joaninha, que eu assisti lá em Tatuí, não, foi tudo jogado na linguagem do Nordeste, né? Foi um negócio bem original. Legal, Então, legal. essa é a função do diretor. Agora, eu não ouso mexer em texto dos outros. Fazer minha Sério? releitura, eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Tá? E hoje em dia, assim, na sua vivência, na sua prática, qual que é a dificuldade maior de fazer, assim, um espetáculo? É conciliar a agenda do elenco, a duração dos ensaios, quanto tempo de ensaio, por exemplo, você faz geralmente para uma peça? No geral, assim, quais são essas dificuldades? Olha, as dificuldades são muitas, certo? Principalmente local para ensaio, certo? Eu vou te dar um exemplo. Em 80, quando eu trabalhava na Casa da Cultura, o prédio era muito grande. E a Casa da Cultura era uma repartição que cabia numa salinha. A administração toda cabia numa salinha. Sim. Então, o que o nosso delegado, na época, o Geraldo Bonadio, uma grande pessoa, falou: vamos ceder todas as salas para os grupos de teatro, para essas mulheres que ensinam bordado, pintura em porcelana, desenho, né? Aulas de música. Teve um rapaz que foi lá, levou seu próprio piano para dar aula de piano. Então, a casa fervia, certo? Todos os grupos de teatro ensaiavam lá. Sim, certo? foi um momento no ápice da cultura. E eu que cuidava do agendamento. Eu que ia lá para agendar, mandava falar comigo para eu agendar. E eu ficava lá sábado, porque eu também ensaiava, ficava domingo, quando eu agendava show, eu ficava lá a semana inteira, certo? Porque tinha show de rock, tinha show disso, tinha show daquilo, tinha música sertaneja, aquele negócio todo. Então foi uma época muito efervescente. Cada um já sabia. Matilde Santos tinha uma sala lá só dela, para ela dar aula de balé, certo? E ela ficou muito tempo lá, certo? Eles pagavam uma porcentagenzinha, é tudo simbólico, né, para casa, do que eles recebiam dos alunos, né? E então, depois disso, que a casa se transformou numa oficina, né? Oficina Cultural Grande Otelo, aí só se trabalhava com projetos, tinha que entrar lá, mudou completamente. E eu também já tinha saído de lá, certo? Saí de lá e voltei para o Tribunal de Justiça, onde eu era escrevente do fórum, né? Por uma questão financeira, que nós recebíamos um salário do Estado, né? E o Tribunal de Justiça resolveu dar um outro salário em cima. Mas quem estivesse fora da sede não recebia. O que você acha que eu fiz? Foi para a sede. Fui para a sede. Correndo. Foi embora. Né? Mas ainda continuei lá por um certo tempo, porque o juiz me disse o seguinte: fica lá até você ajeitar as coisas, pegar suas coisas, vai ficando lá, certo? Então eu ficava lá até 1h, e 1h eu ia para o fórum, certo? Continuei lá durante as manhãs até que saí de vez, certo? Então, a primeira dificuldade é essa, certo? A segunda dificuldade é recurso. Recurso para... Porque para você montar uma peça, você precisa de figurino, você precisa de maquiagem, certo? Nós não temos maquiador, de repente, por exemplo, eu inclusive não uso maquiagem nos meus espetáculos. Eu não uso. É cara limpa mesmo, sabe? Quando eu montei a Senhora Felicidade, havia maquiagem porque a Fátima, uma grande atriz também, que sempre trabalhou muito comigo, de Porto Feliz, ela fazia maquiagem, certo?
fazia maquiagem, e no Minduim, como tinha um rapaz que fazia um papel de uma mulher, de uma senhora, tinha que fazer maquiagem, a Cibele Sanches fazia a maquiagem dele. Sim. Todo mundo que tinha habilidades botava para jogo ali também. Exatamente, cada um com a sua habilidade vai fazendo, sabe? Sabe tocar violão? Então vou botar uma música. Você vai tocar e vai cantar, certo? Então era assim, no negócio de catar. Vamos catar isso, vamos catar aquilo. Catar. Certo? E como eu disse para você, voltando ao que eu já mencionei para você, atualmente não está tão difícil porque tem os projetos, os recursos Existem das caminhos leis. hoje mais estabelecidos. Né, Por exemplo, o Bruno Leonardo está montando um espetáculo que eu vou assistir no dia 29, agora sábado, As Benzedeiras, que está fazendo maior sucesso, né? E por meio de um projeto, ele faz ingresso grátis. Ótimo. Certo? Sim. E todos eles que fazem peças por meio de projetos, certo? Eles fazem ingressos grátis porque já pagaram os atores. Sim, já pagaram o figurino, já pagaram o Porque o cenário. recurso não vem dos ingressos, vem de outro lugar, né? Exatamente. Eu sou o único cujo recurso vem de mim mesmo. De mim mesmo. Mas eu trabalho com poucos atores, no máximo 4. Eu já escrevo meus textos, tá? Você já adaptou o seu processo à sua realidade. O Menino eram 4 atores. O título era Os Meninos. Só que quando eu fiquei só com 2, eu mudei o texto, que continua inteiro, certo? Sim. Porque os personagens cujos atores saíram, errei a palavra, não é cujos que fala aí, em que os atores saíram, ficaram citados, certo? Então eles continuam existindo, certo? Eles continuam citados no texto, tá? Continuam existindo ali, tá? Então eu, como monto somente textos meus, eu também tenho essa facilidade. Legal. Vamos falar um pouco sobre o Menino, então. Como que nasceu esse projeto, essa peça, né? É a sua peça atual, você já me revelou nos bastidores que você já está produzindo a sua próxima peça, né? Está em construção e ainda você está rodando com o Menino. Como nasceu a ideia dessa peça e como foi a realização, os ensaios? Conta um pouquinho desse projeto. Ela nasceu há muitos e muitos anos. Foi montada com o título de Heterônimos. Heterônimos. Que é o Flávio quando muda de nome para ser garoto de programa. Certo? Só que esta peça, o Heterônimos, tinha um elenco maior. Certo? Tinha o Flávio, tinha a namorada do Flávio, certo? Que ele trabalhava no bar, né? E aquele diálogo que o Dedé tem com o Flávio, certo? Era num quarto do garoto de programa, certo? Em que o garoto se apresentava com uma... Como é que a gente fala? Um mínimo de roupa, vamos dizer, certo? E havia uma certa bolinagem ali entre os dois enquanto ele estava falando, né? Inclusive tem uma frase que o Gilson fala: eu posso falar mais alguma coisa sobre a minha mulher? E o Flávio fala: pode falar à vontade aqui, né? Na outra, não. Ele dizia: eu posso falar mais uma coisinha? Não, seu tempo acabou. Era assim, certo? Então envolve garotos de programa, então todo mundo vai querer ver, hein? Se envolve garotos de programa. O Flávio era intelectual, ele tinha uma namorada. Eles tocavam Pablo Neruda entre si, sabe? Aquela coisa. Sim. Os personagens então são o Flávio e o... Flávio, a namorada dele, era Flávio, a namorada dele, o Dedé. Eu acho que tinha mais alguns, mas agora eu não estou. E no seu espetáculo são 2, então, o Flávio e o Dedé, né? Os personagens. Isso. E o Heterônimos fez muito, muito sucesso. Sabe? Foi uma peça que todo mundo gostou. Aí, o primeiro texto
antes do Heterônimos, tinha o título de Nu. Nu, certo? Só que nessa eu não montei. Eu montei depois, quando eu reformulei o texto para Heterônimos. Ela tinha um rádio que tocava música e dava notícia de assassinatos de garotos de programa. Então o rádio estava sempre tocando. Esse era o Nu. Era um texto muito maçudo, sabe? Muito verborrágico. Aí então eu resolvi transformar para Heterônimos, certo? E, inclusive, o Heterônimos tem uma sequência que chama Mulheres de Batom. Certo? Tá. Eu montei uma vez só porque foi uma leitura. Eu fiz a ATS, Associação Teatral Sorocabana, que era da Nanaia, com o marido dela. E eu então fiz essa única apresentação lá dentro de uma leitura dramatúrgica, certo? Quando temos aí o Flávio Casado, certo? As Mulheres de Batom. Mas nunca fiz carreira com ela, não. Montei uma vez só e pronto, né? E então, agora recentemente, eu peguei o Nu e dei para o Giovanni ler, para o Gilson ler e tal, né? Legal. E falei, vamos mudar isso daí e fazer alguma coisa. Então eu fiz para 4 atores. Aí 2 saíram, eu reescrevi o texto para 2. Entendi. Aí fiquei com o Gilson mas o texto é muito antigo. Entendi. Não foi escrito agora. Entendi. Ele foi reformulado. Foi reformulado. Então é uma tá história que já foi encenada. Já foi e encenada. agora é um novo formato. E o pessoal gostou bastante, certo? Legal, eu tinha a Tamara, né, que por sinal encontrei com ela depois de 20 anos, por esses dias, né? Uma ótima atriz, fazia parte do elenco também, certo? E então ela veio se transformando até chegar no menino que é hoje. Legal, legal. E quanto tempo de ensaio nesse formato com 2 atores, por exemplo, né? Demorou para a estreia? Para a estreia eu acredito, pelas minhas anotações, eu comecei em março. Certo. Eu comecei em março. Mais ou menos uns 6 meses que a gente leva. 6 meses. Né? Porque tem que ver também aí a possibilidade dos atores. Eu não estou muito seguro ainda e tal, né? Inclusive nós temos um sistema assim, marca a estreia, porque daí o pessoal corre. Sim. Agora, enquanto você não marca a estreia, fica naquela malemolência. A gente nunca está pronto, né? Na verdade. Vamos mudar isso. Gente, vamos parar de mudar, não vamos mudar mais nada. A estreia vai ser dia tal, pronto. Aí sai. Certo? Legal. Aí acontece, né? E você acha que a plateia consegue identificar a assinatura do diretor, por exemplo? Porque quem aparece ali são os atores, né? Então a gente fica sempre vidrado no que está acontecendo ali, na interpretação e tal. E a gente comentou agora aqui sobre como o diretor que coloca ali os elementos e o ponto de vista do diretor, na verdade, né? Da peça. Você acha que o público tem essa noção assim do papel do diretor? Consegue identificar isso? Uma pessoa falou para uma outra pessoa que tinha assistido uma peça e ele não lembrava o nome do autor, do diretor e tal. Aí a outra perguntou, tem xicrinha, cafezinho, chazinho, tudo rococó assim? Tinha, é do Dado. Essa tava atenta, ó. Estava atenta. Mas várias pessoas falaram isso, porque toda a minha peça tem uma xícara de café, tem, sabe? Tem, na Senhora Felicidade tinha uma festa de aniversário com pratinho, com bolo, certo? Com tudo isso, né? E no Precioso Cristal também, que eu comecei ali com o meu rococó, né? Então o pessoal já sabe. Se tiver uma xícara, uma bandeja com um sanduíche, um salgadinho, qualquer coisa, é do Dado.
Certo? Legal. E é uma coisa que ficou que às vezes nem sai assim de modo pensado. Sai no fluxo É a forma de se comunicar, né? É, Cada um tem a sua, o seu jeitinho, né? Inclusive tem aí, no menino tem, né? Tem a cervejinha no início, depois tem o café com a calabresinha, tudo, né? Certo? Mas antes eu era bem mais rococó. Inclusive eu tenho em casa todo o material, bule, xícara, açucareiro, todas essas coisas, sabe? Que eu coloco. Seria a minha marca, né? No caso. Legal, a sua assinatura. Assinatura, é. Muito legal. Bom, a gente tem uma brincadeira aqui que é o seguinte: duas verdades e uma mentira. Então, nessa brincadeira você me conta assim 3 histórias relacionadas ao teatro e uma delas é uma mentirinha. Um dos atores fez um movimento lá na hora que o escultor tinha quebrado a estátua e tinha uma mesinha de centro, né? E ele caiu em cima dessa mesa, foi um acidente. Puxa vida. Ele caiu de peito em cima da mesa. Puxa vida. E eu falei, cai de novo. Mas eu não vou conseguir cair do jeito que... Caia, você vai cair do jeito que você caiu. Foi um acidente perfeito. Isso vai ficar, certo? Aí ele teve que ensaiar a queda, né, que já tinha sido feita espontaneamente, que foi um acidente. Né? Ok. Isso... De você eu não duvido nada, tudo bem, ok. Quando eu montei o Precioso Cristal, eu queria uma professora de francês. Aí eu falei, gente, eu não sei francês. Não existia Google Tradutor na época. Né? Aí uma pessoa chegou e falou para mim, escuta, tem uma moça aí embaixo que é casada com um marroquino. Eu falei, corri atrás da moça, sabe? Eu falei, por favor, fala para o seu marido traduzir isso aqui para mim. No dia seguinte ela trouxe a tradução e nós fizemos um diálogo em francês. Gente! Coisas de sorte que acontecem. Golpes de sorte. Golpes de sorte que acontecem no teatro, né? Okay. Aí foi muito bom porque a professora entrava, dava bom dia, os alunos faziam perguntas, tudo em francês, sem legenda, sem nada, né? Cara, e foi uma sorte. Será que o elenco estava tão pronto assim? Não sei. Eu estava montando uma peça, já estava apresentando uma peça chamada... Como é que é o título? Eu mesmo escrevo, eu mesmo esqueço o título, certo? Era Noite Cheia de Estrelas. Era 2 horas de duração, história de uma familhona. E aconteceu um fenômeno. Aconteceu um fenômeno seguinte. Numa apresentação, sem avisar ao elenco, eu troquei a música da sonoplastia. Deu tudo errado no palco. Meu Deus do céu. Será? Tudo errado. Porque o teatro é uma comunhão de vários elementos. Tá entendendo? Se você trocar um sapato de uma atriz, já não é a mesma coisa. Cara, puxa vida. E eu me arrependi amargamente, porque eu falei, essa trilha tá muito ruim, eu vou trocar, nem vou falar nada com ele. É só trocar uma música. Erraram tudo. Sabe? Caramba! Foi uma coisa assim incrível. Eu falei, gente, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Dado. Certo? Certo. Então, bom, são essas histórias, né? Na minha opinião, essa história da francesa tá muito... mal um contada. Golpe de sorte. Muito mal contada essa história. Essa é a mentira. É ou não é?
Essa é a mentira? É a segunda história? Não, essa é verdade. Poxa, não acredito. Você conseguiu uma pessoa para traduzir o seu texto. Quando me falaram, tem uma moça aí que é casada com um marroquino. Eu fui atrás dela. E ela levou o papel com todo o diálogo em português, o marido dela, tudo escrito à mão, inclusive, porque ela tinha máquina de escrever em casa. Daquele tempo era máquina de escrever, né? Caramba, hein? E ela trouxe, e nós fizemos todo o diálogo em francês. Pois é, e a primeira história também é verdadeira, então você pediu para o ator fazer a queda de acidente. Ele falou, você vai cair agora exatamente, porque ficou linda a queda, sabe? Ele falou, mas eu tenho que ensaiar. É a arte viva mesmo, o teatro. O teatro é um encanto exatamente por causa disso, né? Que legal. Certo? Poxa, que interessante, hein? Bom, pessoal, é nessa, então, que nós ficamos por aqui nesse episódio, onde a gente entendeu um pouco mais sobre o mundo do teatro com o incrível Dado Carvalho, que está rodando aqui a cidade com a sua peça. Então, Dado, passa para o pessoal aí o seu contato, onde o pessoal te acha nas redes sociais, quando vai ser sua peça, a próxima peça. Fala um pouquinho do seu trabalho atual aí. Nós vamos trabalhar com o menino no dia 6 de dezembro, às 20 horas, no Espaço Talentos Culturais, aqui no centro de Sorocaba, na Rua Inglaterra 270. Os ingressos são gratuitos, tá? Mas deverão ser reservados por meio do meu WhatsApp. Anotem aí, 15 9 9289 0110. Tem que reservar antecipadamente porque o local consta de poucos lugares, tá bom? É isso aí. Certo. Obrigado. E você lembra do seu Instagram de cor, assim, para o pessoal poder te seguir, te achar nas redes sociais? O seu endereçozinho? Meu ali? Instagram é Dado 1946. Ok. E o meu Facebook é Dado Carvalho. Dado Carvalho. Tá? Vocês Isso me aí. acham lá também. Certo? Poxa, Dado, muito obrigado mais uma Imagine, vez. eu que agradeço. Que legal. Hoje eu aprendi muito aqui e descobri que será que eu não vou conseguir viver de arte, gente? Não, vamos lá, vamos seguir a luta porque, como o Dado falou, hoje em dia a gente tem possibilidades inúmeras aí e o sonho nunca acaba, ok? Então durmam com essa, tá? Até. Tchau. Tchau.